Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Mais um programa de talk show nos Estados Unidos vai ser tirado do ar. Desta vez por causa de comentários a respeito da morte do ativista Charlie Kirk. É o do Jimmy Kimmel, né, Barão? Bom dia pra você. Gente, Fala, Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo no Brasil, exatamente. O Jimmy Kimmel, que pra quem não conhece, é um cara muito, muito famoso aqui nos Estados Unidos, que apresenta um dos programas de entrevista do fim da noite aqui, né, o Jimmy Kimmel Live, há 20 anos. Ele apresentou 4 edições do Oscar, para vocês terem uma ideia de quem é essa figura. Para quem não lembra, inclusive a Fernanda Torres, né, veio aqui participar de vários desses programas para tentar incentivar a votação no Oscar, participou do programa do Jimmy Kimmel. E na última segunda-feira, durante um monólogo que normalmente os apresentadores fazem na abertura desses programas, ele falou sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, naquele episódio que aconteceu numa universidade em Utah. E aí ele citou especificamente, insinuando que o atirador que foi identificado pela polícia, né, o Tyler Robinson, teria alguma ligação com o movimento MAGA, o movimento do presidente Donald Trump, Make America Great Again. A frase que ele usou, Megali, foi a seguinte: a turma do MAGA está desesperada para caracterizar esse garoto que matou o Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles, e fazendo de tudo para tirar proveito político disso. Essa foi a frase do Jimmy Kimmel, que gerou revolta entre os aliados de Donald Trump e também em alguns dos retransmissores da rede ABC, que justamente realiza a retransmissão do show dele. E aí, simplesmente, a ABC ontem acabou cancelando o programa por tempo indeterminado, ninguém sabe se ele vai voltar ao ar. O presidente Donald Trump, que está em Londres, com um fuso horário bem diferente, saiu à noite aqui nos Estados Unidos, comemorou a decisão da rede ABC, dizendo que o Jimmy Kimmel não deveria exatamente passar mais esse programa. Sempre lembrando, e aí gerou um debate muito grande aqui nos Estados Unidos, que esses programas de entrevista do fim de noite, normalmente, são programas que têm humor, que fazem piadas, seja qual for o presidente. Jimmy Kimmel está aí há 20 anos, né, seja qual for o governo naquele momento. Mas, especificamente, essa acabou pegando, acabou gerando muitas contradições aqui nos Estados Unidos, muitas críticas, e por isso a ABC simplesmente decidiu tirar o programa do Jimmy Kimmel do ar, que eu insisto, está há 20 anos na programação aqui na TV americana. Ô Barão, pelo que você explicou, pelo que eu li sobre o assunto, o Kimmel, ele não fez festinha com o assassinato do Charlie Kirk, ele não comemorou, não. Ele não elogiou o atirador, ele não sugeriu que o Kirk merecia morrer pelas ideias em que acreditava. Ele criticou a exploração política barata de um assassinato, né? Me parece que você querer transformar isso aí numa frase ofensiva é uma grande forçação de barra, e eu sei exatamente do que eu estou falando, porque é exatamente o que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil, né? Você querer vender a versão de que uma pessoa com o microfone disse algo que na verdade ela não disse, né? Eu sei exatamente do que eu estou falando, só que colou. Né? Só que colou. Isso tem cheiro de mordaça. Isso não combina com a ideia de liberdade de expressão que sempre existiu nos Estados Unidos e principalmente que é vendida por Donald Trump como fator motivador para boa parte de suas ações. Né? Fica mais uma vez a comprovação de que essa ideia de liberdade de expressão vale para as ideias com as quais ele concorda. Isso. Né? Quando é o contrário, ele comemora, ele ameaça processar, ele faz o que fez o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, ameaçar retirar a concessão de emissoras de televisão, né? Processa jornais em bilhões de dólares para praticamente forçar essas empresas de comunicação a recuarem. Eu fico me perguntando se o americano percebe o que está acontecendo com o país dele, ou se é como o sapo, né? Aquela fábula do sapo, que na verdade não é assim, né? Que o sapo não percebe que está esquentando a água e morre. Isso é uma lenda, né? Mas que ficou como comparação para esses momentos, né? Quando você não percebe o que está acontecendo, porque está muito perto de você, e quando vê, a sua democracia foi pro vinagre.
Bom, o Barão volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã com o Band News Station. Bom trabalho para você, Barão.